Oi, me chamo Gabriela Ramson Blanc, sou aluna do curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Pelotas. Hoje, para a avaliação de Sistemas Produtivos 2, falarei para você sobre Setup, troca rápida de ferramenta e SMED. Setup é uma palavra usada na língua inglesa que em português pode significar configuração, instalação, organização, disposição ou regulagem. O tempo de setup é o período em que a produção é interrompida para que os equipamentos fabris sejam ajustados. Esse tempo está diretamente relacionado com as variações do produto e o planejamento da produção realizado pela indústria. Então, quanto mais rápido a troca, maior é o lucro que a empresa obtém durante o processo de produção. A redução do tempo gasto em setup é a condição necessária para diminuir o custo unitário de preparação. Essa redução é importante por 3 razões. Primeiro, o custo de setup é muito alto e, como os lotes de fabricação tendem a ser grandes, acaba aumentando o investimento em estoques. Segundo, são as técnicas mais simples de troca de ferramenta que diminuem a possibilidade de erros nas regulagens das máquinas. Terceiro, com a redução do tempo de setup, aumentará o tempo de operação dos equipamentos. Com a diversidade da utilização da ferramenta setup, foi dividido em 2 grupos de processo. O setup interno, que possui maior custo, mas ele é feito enquanto o equipamento está desligado, assim não atrapalhando a produção. E o setup externo, possui menor custo, permitindo que o procedimento seja realizado com o equipamento em funcionamento. A troca rápida de ferramentas pode ser descrita como uma metodologia para a redução dos tempos de preparação de equipamentos, possibilitando a produção econômica em pequenos lotes. A utilização da TRF auxilia na redução dos tempos de atravessamento, lead times, a produção econômica de pequenos lotes de fabricação e reduz a incidência de erros na regulagem dos equipamentos. A TRF é essencial para a obtenção das qualidades necessárias à manutenção da estratégia competitiva das empresas em relação aos clientes e mercados. Hoje, principalmente, para atingir uma produção just-in-time, em que tais qualidades dependem da redução do lead time e acaba dependendo de vários graus da TRF. O objetivo da TRF é a redução e a simplificação do setup, por meio da redução ou eliminação das perdas relacionadas à operação de setup. Na prática, a TRF é desdobrada em estratégias e técnicas de implantação. Há estratégias envolvendo habilidades, que são procedimentos eficientes no setup, resultam do conhecimento sobre o equipamento em estudo e da habilidade e experiência do operador nas tarefas inerentes ao procedimento de setup. Estratégias envolvendo o tamanho de lote, para reduzir as perdas decorrentes de setups longos sobre o desempenho do sistema. Uma solução é aumentar o tamanho do lote para compensar a parada do equipamento. O processo de melhoria no tempo de troca de ferramentas proposto por Shingo é constituído por 4 estágios. No estágio 1, não se distinguem as condições de setup interno e setup externo. O objetivo é analisar a operação atual de setup, com participação dos operadores envolvidos na preparação e estudo. O estágio 2, considerando o mais importante da implantação da TRF, ocorre a distinção entre as operações de setup interno e setup externo. No estágio 3, ocorre a análise da operação de setup, com o objetivo de verificar a possibilidade de converter operações de setup interno em externo. E no estágio 4, o último, é realizada a análise de cada ação das operações de setup interno e externo, buscando sua racionalização por meio da eliminação de ajustes de operação de setup. O SMED é um método de redução do tempo de setup de equipamentos. A tradução literal é troca de ferramenta em tempo de dígito único, em minutos. A metodologia 5S tem como objetivo mobilizar, motivar e conscientizar toda a empresa para a qualidade total, através da organização da disciplina no local de trabalho, utilização, que é separar o necessário do desnecessário, organização, que é organizar o espaço de trabalho de forma eficaz, limpeza, limpar e cuidar do ambiente de trabalho, padronização, criar nomes, e disciplina, incentivar melhoria contínua. Para a aplicação da SMED, há 6 técnicas a seguir. Estabelecer uma equipe SMED, como os operadores, cada membro da equipe e o coordenador. Rever minuciosamente os passos da troca
que é discutir os passos da troca com os operadores, anotar as diferenças de procedimento dos ajustes feitos por diferentes operadores. Ver a possibilidade de tirar fotos ou filmagens em vídeo. A informação visual é mais fácil de ser entendida. Cada elemento pode ser estudado separadamente, permitirá o registro das mudanças envolvidas. Rever os 5 S's principais, dirigir seus esforços na mudança de operação interna e externa, mudar as atividades de preparação interna para a preparação externa, podendo assim ser possível encurtar o tempo de mudança em até 50%. Estabelecer seu alvo para ajuste total, usualmente ter como alvo cortar em 50% o tempo de redução de operação. Ao atingir um alvo, estabeleça outro. Um exemplo da aplicação dessas ferramentas é o tempo reduzido do envase de garrafas PET. A intenção é conseguir uma redução de tempo de setup. Entre trocar determinados parafusos para fixação mais assertiva e disponibilizar ferramentas e garrafas vazias enquanto a máquina estivesse funcionando, o objetivo foi atendido. 78 minutos do tempo de setup foram economizados. O intervalo de tempo que no mês permitiria a produção de mais 91 mil garrafas, aumentando o faturamento da empresa em 273 mil. Os benefícios reais são bem maiores do que ter um aumento de uso da máquina. Maior capacidade, tamanho de lotes reduzidos, fluxo de fabricação melhorado, maior flexibilidade, lead times melhorados, qualidade melhorada, redução de desperdícios, preços reduzidos e lucros aumentados. Ao aplicar o setup rápido, o processo produtivo se tornará mais eficaz. Com a redução do lead time de produção e dos estoques gerados com a produção de pequenos lotes, bem como o aumento da flexibilidade para a produção de pequenos lotes e o máximo aproveitamento do tempo de trabalho. Todas essas melhorias e ganhos de eficácia vão se traduzir em redução de custos e ganho no faturamento da empresa. Bom, essa foi a minha apresentação de Setup, troca rápida de ferramenta e SMAT para a disciplina de Sistemas Produtivos 2. Espero que tenham gostado.